Bem, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Inside Business One. E como não poderia ser diferente, esse vídeo especialmente para você, onde aqui nosso vídeo, nosso canal, nós falamos muito sobre parte técnica, sobre o processo SAP Business One, diretamente dentro do SAP Business One para vocês. E hoje não poderia ser diferente, nós trouxemos aqui um convidado muito especial, onde nós vamos entoar algumas informações, trazer alguma coisa que é do nosso dia a dia e nós não percebemos às vezes, mas hoje nesse insight a gente vai colocar em pauta e entender muito mais do que está previsto ou até uma previsão do que vai acontecer. Nós vamos entender já já dentro do Inside Business One. Lembrando que esse vídeo, esse canal, ele é patrocinado pela G2, uma consultoria especialista em SAP Business One. Se você quiser saber mais sobre a G2, mais sobre o SAP, nós temos um QR Code aqui na tela. Aponte a câmera do seu celular e que você vai ser direcionado para os nossos links e você vai ter muito mais informação para mergulhar e desbravar muito mais esse assunto. E vamos lá deixar de lenga-lenga, vamos diretamente para o nosso assunto, trazer o nosso convidado especial. Hoje nós trouxemos uma empresa chamada Tempo OK Meteorologia. Isso, meteorologia. Nós vamos falar de tempo e clima hoje. E hoje com vocês nós trazemos o João Hackerotti, sócio fundador e CEO da empresa, onde vai falar um pouco mais, explicar o porquê da junção, né? Meteorologia, Tempo OK, SAP, G2. Nós vamos explicar para vocês toda essa fusão e por que faz todo sentido aqui para nós. João, com você, seja bem-vindo, cara. Se apresenta. O tempo é seu agora para a gente bater um papo. Seja bem-vindo. Obrigado, Renan. Bom dia. Eu agradeço aí a oportunidade de estar aqui no canal da G2, uma super empresa de SAP, né? Que a gente se conheceu há uns meses atrás e marcamos agora esse podcast para a gente falar um pouco mais de como SAP e meteorologia parecem coisas diferentes, mas eu acho que a gente vai falar muito de meteorologia, vai falar muito também de SAP, vai mostrar como é que os dois podem se conversar e a gente trabalhar. Assim, tempo é algo que é fundamental para todo mundo, né? Todo mundo brinca que conversa de elevador, você não tem o que falar, você vai falar como é que como é que vai ser o tempo hoje, né? Então, eu acho que até porque é uma empresa de meteorologia que trabalha tanto com histórico quanto previsão, todas as escalas, o que a gente chama de nowcast, em curto prazo, previsão do tempo, então como vai ser hoje, como é que vai ser amanhã, os próximos 10, 15 dias, até previsão de sazonal, um ano, e previsão de 30 anos, a gente trabalha com todas essas Que escalas. legal. João, para quem não está entendendo muito do que a gente está falando, quem está entrando no nosso canal agora, só para explicar. A gente está trazendo sempre convidado especial que faz junção e faz muito sentido envolver isso dentro do Business One, dentro da SAP, para a gente trabalhar isso nesse novos mercados, né? Hoje, quando você fala de Tempo OK, qual que é a história da Tempo OK? Da onde surgiu essa curiosidade? É onde surgiu a empresa? Da onde o João tirou a ideia mirabolante de falar, cara, eu vou trabalhar com clima e tempo para trazer justamente soluções, melhorias para algumas empresas. Essa história, acho que volta aí no passado, mais de uma década atrás, lá nos anos 2005, 2006, mas eu vou tentar resumir aqui um pouco. Eu sou meteorologista de formação, na verdade eu sou velejador, eu acho que a paixão por meteorologia veio da vela. Todo velejador é fissurado em previsão do tempo, que é uma competição literalmente você prever como é que vai ser o tempo nessa próximos 15 minutos, meia hora. Então já acordava olhando lá o site de meteorologia para saber como é que ia ser o dia, e aí eu decidi ser meteorologista, né? Meteorologista o pessoal pergunta, tem faculdade de meteorologia? Sim, tem, no Brasil tem, se não me engano, 7 universidades. Eu fiz aqui em São Paulo, e aí fiz graduação, mestrado e fui velejando junto também. E na vela, aí depois que já tinha me formado, estava no mestrado, eu era profissional ali nos anos de 2010, 11, 12, fiz campanha olímpica para Londres e acabei ficando como reserva de 2012, e um colega meu, o Rodrigo, que foi um dos primeiros fundadores, quando estava
surgindo ali a ideia de uma empresa. Na verdade, ele queria que montar um site para captar patrocínio para Rio 2016. E aí eu falei, cara, velejar consome dinheiro, a gente tem que pensar um jeito de fazer. Eu já sou meteorologista, eu vou ser rodar modelo. Você me explica um pouco como é que funciona essa parte de web. A gente monta um site de previsão do tempo. E ali surgiu o Tempo OK no começo de 2012. A gente começou primeiro no setor de eventos náuticos, né? Então estava nascendo na vela, pensando, vamos fazer site de meteorologia para os clubes náuticos. Então, regatas, né? Santos Rio, regata lá para Santos, para o Rio de Janeiro, para a Represa Guarapiranga, para Refeno, para todas essas competições. E aí assim foi evoluindo, a gente conheceu a Mitsubishi, aí começou a fazer eventos de rally também, ali em 2013, 2014. Na verdade, em 2014, veio uma crise do dólar que a gente rodava tudo em cloud, né? Na Amazon, na época. E aí, final de 2014, a estrutura não estava se bancando. E eu já estava no doutorado, né? Então, vida de empreendedor no começo, você tem duas formas. Ou você ganha um próprio investimento grande e entra de cabeça e vai, ou você vai se virando com outras coisas. No meu caso, as outras coisas eram ali a bolsa de mestrado, a bolsa de doutorado. Então eu tinha minha segurança ali na universidade e brincava um pouco de empreendedor naquela época. Mas, enfim, no final de 14 a gente encerrou a Tempo OK, e aí eu foquei no meu doutorado em 2015. Em 2016 eu conheci quem hoje é meu atual sócio, o Olafur, que é o CEO do Centro Meteorológico Islandês. Na verdade, em 2015 e 2016 eu fiz um intercâmbio na Noruega, lá em Bergen. Passei um tempo lá no frio norueguês, mas muito bom. Chegou a fazer previsão do tempo lá, né? O frio já era aquele lá e acabou. A Noruega é o berço da meteorologia, né? A meteorologia clássica, o Bjerknes Center. Na verdade, o Bjerknes foi o cara que desenvolveu as teorias de frente fria lá no começo do século XX. Então lá é muito clássico, assim, onde eu estava. E aí é um instituto muito forte de meteorologia. E foi isso, deu uma revolucionada na vida, porque lá eu conheci o Olafur, que é o CEO do Centro Meteorológico Islandês. Ele também foi fazer um intercâmbio. Ele tem muita colaboração, o Centro Meteorológico Islandês, com a Noruega, porque eles estavam expandindo para países na África. E aí ele me convidou lá para uma viagem, mas enfim, isso é outra história. A gente ficou muito amigo e ele me convidou para trabalhar lá para Belgingur. E eu trabalhei para a Belgingur nos anos de 2016 e 2017. Eu era responsável pelas atividades deles na África. Em 2018, como a África era muito governamental e você ficava muito dependente de fundo europeu e tal, eu não estava vendo assim, muito caminho para crescer, os crescimentos exponenciais que a gente busca, né? Aí eu virei para ele, e ali eu já tinha conseguido fazer um caixa, porque naquela época ganhar em euro era bom, né? Então eu já virei para ele, opa, vamos montar um negócio para o Brasil, voltar com a ideia do Tempo OK. E eu acho que ali em 2018 que a Tempo OK começou a ser pensada como uma estrutura empresarial, de fato. A primeira fase Tempo OK ali, 2012, 2015, era mais uma aventura e aprendendo muito de negócios. Em 2018, que aí sim a gente já fez mais com montar um plano mais estruturado. E aí eu consegui um acordo bom lá com o Centro Meteorológico Islandês para rodar os modelos meteorológicos, fazer uma configuração lá no supercomputador. Então, quem nasceu aí já com mais de 20 anos de experiência em modelagem
numérica da atmosfera, isso vindo dos islandeses. A gente configurou um domínio de alta resolução e a gente nasceu aí com esse core de modelagem numérica ali em 2018. 2018 foi um ano de startup, conhecendo o mercado, ligava a TV, Agro é Pop na Globo, né? Aí, então, ia conhecer o agro, ia conhecer o setor de portos, setor de commodities, enfim, meteorologia, como a gente começou, assunto de elevador é aplicado em tudo. Tem um milhão de aplicações. Mas eu vi muitos colegas da meteorologia trabalhando no setor elétrico. E aí, que estava as renováveis, esses últimos 10 anos cresceu muito, e esses últimos 5 anos, principalmente, foi muito focado para previsão de geração renovável. E aí entrei de mergulho nas comercializadoras de energia. Para você ter ideia, o ano de 2019 a gente acabou com mais de 20 comercializadoras de energia. Legal. Em 2020 a gente dobrou. Em 2021 dobrou de novo. Nossa, hoje a gente está com mais de 80 comercializadoras de energia. Você saiu da vela e pulou no mar e mergulhou nesse mercado da energia sem medo, né? Exato. O nosso primeiro funcionário foi de junho de 2019. Hoje a gente já conta com 26 colaboradores. Olha que legal. Então, a gente fica aqui em São Paulo, no Butantã. A empresa explodiu. A gente hoje não atende apenas comercializadores de energia, é um dos nossos core, né? Um dos nossos nichos principais, mas a gente explodiu no setor de geração. Já desde 2021, começamos com as eólicas, vamos aí atendendo quase 300 parques eólicos. Aí fomos para solares, já em 2022, hoje a gente já está com cerca de 200 parques solares. Aí a gente entrou no setor de distribuição, a gente entrou no setor de seguros agrícolas, a gente entrou no setor de eventos, está entrando no setor de infraestrutura, enfim, a empresa foi crescendo. Muito legal. Mas muito mais legal. ou menos a historinha resumida. Não, sensacional. A gente vê histórias hoje de empreendedores no Brasil, né? A gente brinca que o Brasil não é para amadores, né? E a gente vê hoje o sucesso que a Tempo OK e da onde você começou, para nós já gera vários pensamentos, vários aprendizados aqui durante o nosso dia a dia, né? E eu vejo muito, por exemplo, como que é aqui na G2. A G2 também surgiu de um empresário que começou lá atrás, na cara e na coragem, cresceu. Hoje a G2 é do tamanho que é por causa dessa coragem que teve o nosso CEO, com a mesma coragem que teve você. Isso para nós é rico de informação. Você falou alguns pontos importantes aqui, João, que eu até anotei. Segmento que você atua, né? Hoje, quando a gente fala de SAP, de G2, como core padrão, a gente atende pelo menos 80% de qualquer empresa. Então, tudo que eu tenho de back-office, compras, vendas, geração de OS, serviço, contabilidade fiscal, obrigação acessória, hoje, de padrão, o SAP atende 80%. Quando a gente fala de meteorologia, a gente, para quem não sabe, antes das gravações a gente estava comentando, a gente, até para sair de casa, a gente abre o aplicativo e olha a previsão do tempo para saber se pega o casaco ou não. São Paulo ainda, cara, devia ter um alerta de previsão o tempo inteiro, porque a gente brinca que as 4 estações do ano dentro do mesmo dia, né? Não tem jeito. E a gente, associando os dois, né? A parte de meteorologia, a parte de sistemas, literalmente está os dois muito interligados. A gente precisa dos dois todo dia, o dia inteiro, né? Se a gente for parar para analisar. Se a gente não olha o sistema, a gente, entre aspas, pode ser pego de calças curtas. Se a gente não olha a meteorologia, nós podemos ser pegos pela mudança climática, pela chuva. Então, hoje, literalmente, está os dois muito interligados, né? Quando a gente fala hoje de ser muito utilizado, qual segmento que você está? Você começou a dar um spoiler ali, mas qual segmento hoje você vê? Hoje é a vertical da Tempo OK. O da G2 ela tem dois muito fortes, que é telecomunicação e energia, né? As renováveis. Todas que você comentou, a gente tem. Eu até abro um spoiler aqui, que eu acho que a gente tem alguns clientes em comum, mas tudo bem. Mas o que é mais legal é assim, que segmento hoje você mais abraça e fala assim, cara, esse segmento eu abraço 100% porque eu sei do que eu trago para ele, é muito eficaz, por exemplo. Setor elétrico. Esse vai de cara, assim. Foi onde a gente começou, onde a gente cresceu muito, segue crescendo.
eu não sei dizer os próximos 5, 10 anos, outras verticais eu Sim. acredito que vão crescer, mas hoje a gente é uma potência no setor elétrico. O que E seria o aí, setor elétrico para você? Dá um exemplo. Que tipo de empresa faz o setor elétrico para não ficar uma coisa muito ampla assim? o setor elétrico, a gente, aqui pelo menos, a gente divide em 4 verticais, né? Então, desde o agente gerador, que aí a gente tem os parques eólicos, hídricos, Legal. solares, até tem as térmicas, enfim, todos eles usam meteorologia, porque eles precisam, desde a térmica, que precisa alocar, ele precisa saber, a térmica, perdão, só vai ser acionada se as renováveis estiverem muito baixas. Perfeito. Então, o cara tem que planejar o consumo de insumo lá da térmica, Sim. seja uma térmica renovável ou não, mas ele precisa saber se ele vai comprar adiantado ou não. A eólica e solar, eu acho que isso a gente vai falar um pouco mais aqui, e a hídrica também, é bem natural, o insumo dele é previsão do tempo, então para ele Sim. fazer uma gestão de receita futura, ele tem que saber o quanto que ele vai receber de insumo de São Pedro, né, que a gente brinca, então quanto que vai Você é ter de quase um sol. aliado de São Pedro ali, né? Então a gente dá para ele o quanto de ele deve gerar nos próximos, seja dias ou meses, isso vai definir o fluxo de caixa do agente gerador. Então, a geração, aí tem as linhas de transmissão que escoam energia, esse cara vai Certo. precisar de tempestade para fazer a manutenção da linha, é, fazer essas ações a gente chama de OIM, né, operação e Sim. manutenção. A galera da distribuidora, então as distribuidoras, a receita deles está relacionada a quanto consumo na sua área de, de concessão, e o consumo está relacionado a quanto gasta de ar-condicionado, quanto gás, na verdade a gente entra temperatura PIB e hoje em radiância também. Então, o solar, que a gente chama MMGD, né, a micro e mini geração Sim. distribuída, que é aquela, uma fazendinha solar ou a geração do telhado. O dia que está ensolarado, você está gerando, se você está gerando, você está deixando de consumir da rede. Se está Perfeito. deixando de consumir da rede, a distribuidora vai receber menos dinheiro. Então, se você tem um mês muito ensolarado, o consumo da rede da distribuidora baixa. Pelo outro lado, se você tem um mês muito ensolarado, a temperatura aumenta, temperatura aumentando, tem maior consumo de ar-condicionado. Aí, então, o consumo da rede aumenta. Então, tem toda essa parte de balanço de temperatura aumentando o consumo na rede, por outro lado, irradiância, se ela aumenta, diminui o consumo, como é que você equacionaliza isso? Então, a gente ajuda as distribuidoras E- nisso. Sensacional. E depois dessa aula que você acabou de dar para a gente pode falar que além do elevador, que a gente vai bater um papo ainda sobre a parte de meteorologia, de tempo, literalmente, a gente tá, é o que você falou, às vezes a gente não percebe, mas é no consumo do ar-condicionado, é o ventilador que está ligado, é o que nós deixamos de pegar da rede, a gente está gerando por conta própria, está diminuindo lá. Então, literalmente, tá no core de qualquer lugar, qualquer empresa, De seja pessoa física ou qualquer pessoa lugar. jurídica. Exato, que aí ele a tua conta de luz está atrelada às condições de tempo. E a meteorologia entra para dizer se, aí para o cara, no caso a empresa, do agente distribuidor, no caso, dizer se ele vai aumentar ou diminuir o consumo. E Muito entra legal. a última vertical do setor elétrico, que são as comercializadoras, que aí eu brinco que é, são corretoras, né? Então, no fundo, é uma agência financeira, Trade, né? ou um grande banco ou um mini banco, né? Eu chamo também de mini banco. Então, você tem desde empresas dos grandes bancos, Santander, Itaú, Sim. BTG, até as empresas Startups, de né? Que entram nesse startups mercado que também. entra, exato. E os próprios geradores também, eles abram uma comercializadora que agora a gente vai começar a ouvir muito. Eu estava semana passada no Encontro Anual do Mercado Livre na Bahia
e está havendo a abertura do mercado livre de energia. Eu Sim, acho que isso, integração com o SAP, vai ser um futuro também, porque falou hoje, tudo. a partir de janeiro agora, você tem uma conta, eu não sei exatamente dizer, mas aí na ordem de R$ 1.000 de energia, já é um cara consumidor maior. Provavelmente talvez isso caia para metade agora em janeiro. Você já pode, você não precisa comprar da distribuidora, você pode comprar de um agente comercializador e Perfeito. pela eficiência do sistema você consegue um desconto. E eu acredito que ainda nessa década de 20, talvez lá para 20, o pessoal está falando aí 26 a 28, vai abrir para pessoa física também. Isso, complementando um pouco o que você falou, João, não te cortando, mas isso a G2 ela vem pontuando muito nesses últimos 6, 8 meses, né? Gente, a abertura do mercado livre de energia vai ser o mesmo processo que nós passamos pelo mercado de telecomunicação. Não era mais só as grandes. Hoje tem telecomunicação, tem o micro, tem o grande, tem o mega, e eu vejo que isso ele acabou literalmente tendo a concorrência da telecom, né? E hoje a gente está migrando num futuro muito próximo, né? Falando de futuro, eu estava até conversando, esses bate-papo de churrasco de final de semana, nós estávamos conversando com meu primo, e meu primo falou assim, cara, antigamente o futuro era daqui 30 anos, hoje o futuro é 3 anos no máximo, né? No Então quando a máximo. gente fala, meu, no futuro, não, não é no futuro, é daqui 3 anos vai estar tudo redondo. Quando a gente fala hoje no futuro que vai ter abertura do mercado para a pessoa física, nós estamos falando que a oferta e demanda ela vai estar espalhada por um mercado e eu vejo aumento de economia, outros segmentos entrando nesse mercado, e é o que você falou, hoje existem duas ferramentas muito importantes que vai ser o alicerce de tudo isso, né? A gente tem que tentar expandir esse conhecimento e colocar isso na cabeça da galera, da diretoria, que não é só abrir o mercado, a gente precisa estar estruturado para isso, né? Preciso ter um É, sistema robusto para comportar tudo isso. Eu preciso ter uma previsão ali do tempo para saber qual que é a minha geração, qual que é o meu, você meu comentou ali, consumo. meu consumo futuro, qual que é a estimativa de venda. Eu acho que esse Inside Business One está fazendo total sentido para essa abertura de mercado, entendeu? E vai ser, você vai ter que escolher, hoje eu vou nessa empresa. Os caras maiores, né, que acho que são os principais, tem as Perfeito. pessoas físicas, na verdade, estava escutando uma palestra semana passada que falou que lá na Inglaterra já o mercado já abriu para pessoa física. Então você vê se eu migrar para a empresa tal, eu consigo um mês de transporte público gratuito aqui em Sim, Londres. Então, sim. o cara já migra. Aí é o capitalismo correndo solto entre as empresas E como atrair. se a gente for parar para analisar, nesse mercado de renovável, a gente está atrasado uns bons anos, né, em relação a todo o mercado fora do Brasil, né? Tá Mas aí não tá, né? Você está então, a em gente está até relação. teoricamente acompanhando e estamos voltando para a estaca atualizada, né? A gente está correndo num Mas fluxo muito rápido, né? tá, exatamente. Esse é o ponto. A gente é um dos que está em curva mais ascendente, assim. Perfeito. A gente está construindo quase uma Itaipu por ano de solar. Isso é uma loucura. Absurdo. Então a gente está, o mercado de geração renovável do Brasil está crescendo numa velocidade surreal e vai ter que todo mundo se adaptar a isso. E vai ser Sem temos dúvida. uns desafios a esses próximos João, mais uma anos. pergunta muito importante. Você comentou sobre dois segmentos que também é muito forte aqui dentro da G2, a eólica e o solar, os dois polos ali muito importantes na parte de geração. O que a Tempo OK agrega, o que ela traz em relação à eólica, além dos ventos, né? Vamos medir o vento para ver qual vai ser o consumo. Mas aonde mais a Tempo OK entra na parte da eólica? Solar, a mesma coisa. A gente está prevendo na solar a chuva, o não consumo, o que você traz de inovação e como isso a gente pode refletir, sei lá, no faturamento, trazer isso para uma melhoria no SAP, o que a gente pode pensar? Vamos por partes, mais direto ao ponto, a gente prevê geração, no final das contas. Então, a gente prevê a irradiância para o solar e a gente prevê o vento na altura do aerogerador para o agente eólico.
Então não Dado é só o isso, vento, é o vento específico na altura que o aerogerador vai precisar. Você está é, chegando e dependendo a densidade do ar também, no caso do painel solar, a temperatura, porque se aumenta muito a temperatura, a eficiência do módulo é baixa. Se você tem vento circulando, a temperatura do módulo não sobe muito, então o vento também entra na questão Que legal. da radiância. Isso, no fundo, para prever geração do teu ativo, seja solar ou seja eólico. Mesma coisa no hidro também. No hidro tem a chuva, só que aí não na cozinha, na bacia hidrográfica. Aí tem Que as questões legal. de respiração, tudo. Então a gente acaba prevendo geração renovável, hídrico, eólico e solar. E, e aí a gente entra tanto para previsão dos próximos 10 dias, como também previsão do ano inteiro, quanto que o cara vai gerar, isso vai estar relacionado ao faturamento dele, no final das contas. E então, e aí já fazer um link com o que eu estava falando indo por partes, porque tem essa Sim, parte de previsão, mas tem também a parte de histórico, que é muito importante, porque você tem você tem que saber como é que foi o mês anterior do teu ativo muito para legal. conseguir separar o que a gente brinca. Se porque você tem, você deveria gerar tanto, mas aí você não gerou tanto. Aí esse não gerou tanto, esse delta, a gente brinca, é culpa de São Pedro ou é culpa do seu Pedro? O seu Entendi. Pedro é o Faz cara todo da OEM sentido. lá, é o cara, é o hardware. Então, a Não, placa e se a solar. gente for parar para pensar, eu como leigo na meteorologia, tá, João? Aí você me corrija se eu estiver errado. Cara, você está dando um norte para uma empresa talvez crescer ou olhar para a parte de manutenção, né? Pô, o João tá me mostrando que daqui, previsão pelo menos para daqui 90 dias, eu vou faturar o meu pico de consumo que eu tenho da parte do meu solar ali. Eu vou consumir o meu pico, eu vou faturar muito bem esses 3 meses. Ou não, Não, eu deveria faturar não. e não estou faturando, né? Exato. Ou olha para trás e começa a definir os KPIs. Cara, eu deveria ter gerado tanto, mas por que eu não gerei tanto? Muito legal. Foi porque a limpeza não está feita, ou o inversor não está planejado do jeito que deveria estar. O que foi? Então a gente dá esses valores de referência pro cara. E a gente brinca, o observado é muito complicado. O observado é uma estimativa. Então, por exemplo, irradiância. Esse é um dos nossos principais produtos aí para solar, o histórico de irradiância. Então, a gente desenvolveu um sistema que, por satélite, tem um algoritmo de IA que pega informação de satélite, roda esse algoritmo de IA e a Sim, cada meia hora eu tenho uma atualização do realizado para o Brasil inteiro a 4 quilômetros de resolução. que legal. E isso, claro, o fiel é o teu piranômetro lá. Mas o piranômetro suja, o piranômetro descalibra, o piranômetro que trabalha com solar sabe que um piranômetro bom custa 40 mil reais. Tem uns de 20 muito bom, mas você está falando de investimentos grandes. E aí você Sim, começa, lembrando que a gente está instalando quase uma Itaipu por ano, você não tem piranômetro em todo lugar. não, Como é que você mede o quanto que os ativos estão gerando? Aí entra com tecnologia. Então, esse estimar o realizado com uma alta precisão algo que a Tempoquei entra forte para dizer, não, tudo bem, você gerou menos, mas foi um mês mais nublado, então tudo bem. Não, foi um mês que você deveria ter gerado tanto, mas você não chegou nesse tanto. Aí o pessoal da engenharia vai começar a estudar. Não gerou por quê? Porque o painel sujou, porque o painel sim, sim. queimou, ou mesmo a eólica também. E aí estabelece KPIs, né, para ir melhorando. Então, a gente vai melhorar a gestão de operação e manutenção. Então, até porque entra muito nessa parte de estimativa do passado e ajudar nos Muito relatórios legal. Muito legal. de performance e além da previsão, né? Que aí é o mais óbvio, né? Quando a gente pensa em meteorologia, a gente está sempre pensando previsão, previsão. Mas tem essas duas áreas também. Vou pontuar uma coisa aqui importante aqui agora. Como todo mundo sabe aqui, a própria SAP ele atende qualquer segmento.
né? Como eu comentei um pouco atrás aqui no vídeo, ele atende pelo menos 80% de qualquer empresa. Então, hoje a gente tem cases de sucesso aqui dentro da G2, desde uma empresa de serviço, uma profissional service, nós temos a parte de indústria, nós temos eólica, temos solar, geradoras, comercializadoras, temos desde uma choperia, uma empresa, uma indústria de chopp aqui dentro. Enfim, nós temos um case gigantesco. Na Tempoquei não é diferente, né? Não é tudo que a gente coloca que é só renovável. Eu fiquei sabendo que você trabalha com eventos. Então, assim, aonde gera isso daí, João? Para saber se a gente vende capa no evento, se não vende capa, qual que é a ideia de ter tem a climatização ali, ter a A parte da gestão. meteorologia para isso, cara. Eu fiquei curioso, literalmente. A gente entra em vários pontos no eventos, né? Então, a gente atende eventos grandes, então Rock in Rio, Lollapalooza, The Town, agora teve o Primavera Sound, Que as legal. turnês, está tendo agora Paul McCartney, a gente está fazendo, então todos esses grandes eventos com mais de 15 mil pessoas, a Tempo OK tem atuado. Olha que legal. E e a Tempoquei, a gente entra em várias fases, né? A gente entra desde a fase da negociação do seguro, ali, então, para avaliação que a gente chama de risco climático. Então, tá numa estação do ano que não tem muito risco, então você consegue negociar o teu seguro, a pólice para ser mais baixa. Ah, não, tá numa época do ano que é mais complicada, é bom você então entra nessa negociação do risco do evento, Sim. entra na área da montagem, né? Então, que é uma vertical que a gente chama de infraestrutura. Para você fazer uma montagem de um evento é uma obra. Só que é uma obra que não Sim. pode atrasar. Então, imagine, você vai fazer o detalhe ali no Autódromo de Interlagos. Você não pode atrasar, porque eles constroem uma cidade. É uma cidade que é construída. E eles têm um intervalo de tempo curto, né? Porque você não quer alugar por um ano o autódromo, nem pode, porque tem outras coisas para serem Exato. feitas no autódromo. Então, eles te dão uma janela lá para você construir aquela cidade. Então, a gestão essa semana vai chover, não vai chover, é muito importante para montagem e desmontagem, para Fazer o não projeto, atrasar. né? Fazer o projeto e a logística de montagem e desmontagem. E aí, no dia do evento, aí a meteorologia entra em tudo, desde quantas capas vão ter, para a equipe de segurança vai levar mais capa, vai levar mais bota, não, pode ir tranquilo. Gestão agora está muito água, né? Então, baixou semana passada uma lei que os eventos têm que distribuir água. Então, quanto de água você vai distribuir? Isso vai depender se Exato. vai estar calor ou não. E a gente está falando de eventos aí de 40, 50 mil pessoas, começa a ver o custo de água, Sim, de sim. distribuir gratuitamente Não, para e toda aí essa galera. a gente pensa duas coisas. Para quem está em São Paulo vendo o vídeo aqui, a gente sabe que São Paulo hoje já não é mais a terra da garoa, né? Hoje é Exato. assim, ou a gente tem duas temperaturas muito importantes em Tempestade São ou é Paulo. sol? Então são três. Ou é tempestade, ou é calor, é muito calor. Assim, a gente está passando por algumas situações climáticas aqui que o calor ele está muito intenso, né? E assim, a gente é o que você falou, se a gente não conseguir demonstrar isso para o público e trazer essa solução, é o que você falou, se o cara não tem uma previsão, ele pode sofrer um prejuízo gigantesco, né? Ou ao E, contrário, ele está prevendo na cabeça dele, não tem o domínio, a informação correta que a Tempoque aplica, e aí chega lá e fala, ah, eu vou comprar uma quantidade X de água aqui, e às vezes o clima está muito quente, não vai dar nem pro cheiro, né? É assim, exato, e tudo ele gira. pode ter problema depois. E tem também a gente entrou nesse setor de eventos, não foi? Isso foi coisas que a gente foi aprendendo depois. Mas ali no começo até porque foi quem abriu o Lollapalooza de 2019. A Olha que gente legal. que parou. Foi ali que eu conheci também mais o setor de grandes festivais. E a gente, eu gosto de brincar, né? É brincadeira, mas falando sério também, que é aquela história do freio e acelerador, né? Os freios foram criados para que os pilotos possam acelerar mais com segurança. Exatamente. Então, a meteorologia está lá no evento
para dizer, olha, você está vindo uma tempestade, vai ter raio, você vai ter que parar, tá? Então a gente vai ter que parar momentaneamente o evento, mas não vai precisar cancelar, por exemplo. Você vai poder ficar, você vai ficar parado 40 minutos, 1h20, mas não manda a galera, não precisa mandar a galera para casa. A gente vai conseguir voltar depois. Os shows da noite estão tranquilos. Ou não, ou pelo menos nunca aconteceu. Uma catástrofe mesmo, né? Vamos parar. Não, para, porque se continuar vai ser BO. Então é melhor, você está assegurado, e para. Então tem porque entra aí nessa gestão do dia do evento e desse o que a gente chama de risco meteorológico na hora do evento. Muito legal, muito legal. Está lá e ele vai... João, não sei o nosso espectador, mas eu aprendi muito e já anotei tudo que eu já aprendi aqui nesse nosso bate-papo, tá? Seguindo para o fim aqui, não tomando muito tempo, mas é uma pergunta muito importante. Hoje, o que a Tempoque oferece de relatório, de visual? Quando a gente entra na área de trabalho do SAP, nós já temos vários dashboards e KPIs que nós chamamos hoje como se fosse a nossa gestão 4.0, né? Há um tempo atrás nós falávamos isso da indústria 4.0, tudo automatizado, tudo robotizado, a informação vem, o robô traz, a ideia é essa, e na gestão não pode ser diferente, né? Hoje, quando a gente tem uma informação em tempo real, a gente evita a dor de cabeça, né? Eu ouvi uma frase de um cliente nosso, um lead, que ele falou assim, cara, eu pensando em SAP, eu estou literalmente trazendo a melhor eficiência e mais noites de sono para o meu diretor. E, na verdade, é isso, né? Quando a gente tem a informação em tempo real e uma informação, vamos dizer assim, precisa, uma informação que tenha segurança, nós estamos trazendo tranquilidade de noite de sono, né? A gente brinca que nós somos praticamente salva-vidas, né? Porque a gente está lidando com a vida do empresário, a vida da empresa, a vida de funcionários. A gente tem que ter uma informação muito mais assertiva. E quando a gente vem para dentro do Business One, a gente traz essas informações já na área de trabalho. Os dashboards, os indicadores, valores de estoque, contas a receber em atraso, valores financeiros, alguns workflows aqui em tela, alguns processos que nós estamos tratando até mesmo aqui num projeto de trazer as informações de faturamento, de compra. Então, a gente traz literalmente toda a informação em tempo real para quem está utilizando o SAP Business One. Entendo que a Tempoquim não é diferente, né? A gente vai trazer ainda alguns spoilers aqui. Eu quero mostrar um pouco do Tempoquim para a gente, para demonstrar para o nosso público como que funciona toda essa visualização. O que hoje a Tempoquim apresenta de indicador, de tela, só para a gente ter essa visualização toda aqui? Bom, legal, interessante a pergunta. A Tempoquim aqui a gente é estruturado, eu gosto de 3 pilares principais. O primeiro pilar, banco de dados. Acho que a Tempoquim hoje é a empresa de meteorologia com informações para o território brasileiro mais completa em termos de banco de dados, seja de histórico, seja de previsão de diversos cenários. A gente tem gerado mais de 60 GB de dado por dia. São dezenas, se não centenas de tera que a gente já tem armazenado em banco de dados para gerar informação. E aí, como é que você sai de banco de dados e gera informação? Você tem, como você bem falou, você tem que ter um dashboard. Você tem que ter um dashboard, esse dashboard vai servir tanto para o cliente, aí depende do nível de vertical que você está... a gente tem cliente comercializador de energia com uma equipe que a gente chama de middle office, com 15 pessoas, de uma dezena de engenheiros, meteorologistas. A gente tem cliente com 3 meteorologistas. Então, a gente pega todo esse dado, a gente dá acesso para ele por APIs, mas também dá acesso todo um ferramental de visualização dos dados, que aí é através dessa visualização que você vai converter em informação. E a gente dá, então, o segundo pilar, essa parte de dashboard, que eu vou mostrar um pouquinho aqui, e a parte de relatórios. O Tempoquim é muito forte em assessoria. Então, a gente tem relatórios e mais relatórios que a gente manda com previsão de curto prazo, longo prazo, médio prazo, histórico de realizado, relatórios personalizados, dependendo da necessidade do cliente.
E então, aqui o dashboard, a gente tem mapas de diversos modelos. Eu falei, tem o nosso modelo aqui, a gente tem alguns modelos, esses modelos TOC são modelos que a Tempoquei processa. Então, o modelo meteorológico mesmo, resolver a equação de dinâmica de fluidos. A atmosfera é um fluido. O modelo europeu, o modelo americano, diversos modelos. A gente tem sistema de detecção de descargas elétricas, satélite, então aqui um exemplo de parques de geração. E também usinas hídricas, então projeção do subsistema sudeste, o quanto deve projetar, e aqui eu estou mostrando um exemplo de uma projeção de 7 ou 8 meses, então diversos cenários, a gente tem aqui mais de 240 cenários, ferramentas de criação de cenário próprio, que o cliente pode desenvolver as suas próprias estatísticas, muito e a legal. gente dá também os relatórios. Então, é mais ou menos isso aqui. Muito legal. Do nosso dashboard. Caminhando para o fim, mas volta na tela anterior, João. Você falou sobre descarga elétrica. O que isso quer dizer, por exemplo, na montagem de algum parque eólico, parque solar? Eu lembro que em algumas dos nossos encontros, em alguns eventos, você comentou sobre isso, eu achei super interessante. Dá esse spoiler aí para nós, aí, falando da descarga elétrica, dos raios, como é que vai funcionar aí, para quem está contratando a Tempo OK, só para a gente ter uma ideia. A gente tem um sistema que a gente chama de tracking de tempestade. Aqui que eu estou mostrando agora, ele não está nenhum alerta disponível mostrando, mas eventualmente, se essa tempestade aqui começa a chegar perto desse parque solar, a gente começa a avisar por WhatsApp, e no próprio dashboard aqui começa a piscar, olha, a tempestade se aproximando. A gente fez uma parceria agora, esse mês de dezembro, então, vindo de primeira mão, a gente tem raios por satélite, mas acabamos de assinar também com a Earth Networks, uma empresa que aí a nossa precisão de raios desce para algumas dezenas de metros, então você sabe com precisão aonde está chegando, caindo os raios e para onde eles estão se deslocando para te passar, tem raio chegando. Então, para o teu aerogerador, para a operação, né? Não o aero, né? Mas Sim. Se tiver lá em cima, desce. E não, já passou os raios, pode voltar a trabalhar. Mesma coisa para parque solar. Então, essa parte de... Ou seja, com esse spoiler que você deu, com essa tecnologia que você tem, você vai saber se o raio vai cair 2 vezes no mesmo lugar. Pior que acontece, viu? Por isso que quando tem para-raio, conta quantas vezes o raio cai lá no teu para-raio. Juro que não acontece, não acontece. Mas exatamente, essa tecnologia aqui no nosso sistema te ajuda nessa previsão. Tem tempestade chegando, quão severa ela é, e para fazer essa gestão de para ou não as atividades. É o que a gente fala, a gente comentou dos eventos aqui, né? Mas é algo que a gente usa também para parte de infraestrutura, parte de logística e parte de geração. É muito utilizado. Legal. Muito legal. Senhores, com uma aula dessa, eu acredito que, como eu já passei por essa aula presencial num evento com o João, comecei a ver, sim, a meteorologia com outros olhos. É uma coisa que igual o SAP, nós precisamos ter isso no nosso dia a dia. É aquela coisa, quem se previne não ser pego de surpresa, né, no decorrer do nosso dia, nos próximos eventos. João, muito obrigado, cara, pela sua presença, pelo seu tempo, pela aula que você deu hoje. Cara, mais uma vez, eu quero te agradecer imensamente. Falar que é muito importante ter parceiros de qualidade com a gente e principalmente ter toda essa sinergia, né? G2 tem OK, o sistema que hoje você está proporcionando, o SAP Business Zone totalmente integrado, trazendo isso no cotidiano, literalmente, no nosso dia a dia. Cara, te agradeço demais pela sua presença. Obrigado, Renan. Foi um prazer estar aqui compartilhando um pouco da experiência e da meteorologia. Eu adoro falar de meteorologia. Eu sou um fanático, como falei. Eu gosto de meteorologia desde pequenininho.
Aí me formei, graduei, e hoje a gente divulga meteorologia, acho que meteorologia salva vidas, e quanto mais falar disso, eu agradeço muito a oportunidade. Não, imagina. Eu acho, você falou uma coisa muito importante, a meteorologia salva a vida. O sistema que você está fazendo, que você atua hoje, é o mesmo processo que hoje a G2 trabalha com Business One. Hoje nós acabamos trabalhando em recuperação de vidas empresariais, né? De recuperação de vidas, ou até mesmo estruturar crescimento. Eu vejo essa sinergia muito bacana. E olha, falamos de mercado livre de energia, abertura de mercado, inovação, crescimento, tempo, sistema. Olha, o Inside Business de hoje foi sensacional, viu? João, obrigado, cara. E aí, vamos seguindo aqui, a gente já toca o processo. Valeu, Renan. Um forte abraço. Obrigado aí a todo mundo que está nos assistindo. Bem, senhoras e senhores, esse foi mais um Inside Business One, ó, de alta qualidade, de alta informação. E aí nós trazemos mais um resumo, mais uma conclusão, que, sem dúvida, nós temos sistemas que têm que ser levados para o nosso dia a dia. Ter uma gestão, um alicerce da sua empresa, colocado numa consultoria de qualidade, trazendo a sustentação. Você não pode mais perder tempo, perder cabelo, deixar cabelo branco, assim, por questões de problemas empresariais. Você tem que tratar, gastar o seu tempo com projeto, com planejamento, com crescimento. E trazendo informação, SAP Business One, G2, e Tempokai, com todo esse processo que você aprendeu hoje, que você entendeu hoje, o crescimento ele vai ser exponencial no seu dia a dia. Muito obrigado pela sua presença. Esse foi mais um Inside Business One. Lembrando que aqui no canal da G2 no YouTube nós temos vários quadros diferentes. Nós temos aqui o Inside Business One, o nosso, sempre trazendo muita informação técnica, falando de SAP, falando de novidade. Nós temos o Business com a Gláucia Vieira, CEO aqui da G2, sempre trazendo novidade, entrevistas, tudo que traz do mundo corporativo aqui para nós. Temos também o People Stuff, feito pela Mayra, nossa gerente de pessoas e culturas aqui dentro da G2, sempre trazendo um assunto bem humanizado, sempre em atualidade aqui para nós, isso sempre aprendendo cada dia mais. E por último, mas não menos importante, nós temos o Pipe Life, feito pela Bruna Sullivan, gerente comercial aqui da G2, onde sempre traz um pouco do nosso cotidiano comercial, sempre trazendo aqui novidades de venda, de aspectos comerciais. É muito legal, vocês não podem perder o nosso canal aqui no YouTube. Não deixem de curtir, compartilhar, comentar ali, colocar algumas ações, o que vocês estão querendo nos próximos vídeos. Isso sempre nos engaja a trazer mais informação e melhor, compartilhar. Se esse vídeo foi importante e aprendeu, ele vai ser útil, muito útil na sua rede de amigos também. Eu espero você no próximo, que nós vamos trazer novidades para vocês e sempre trazendo uma informação melhor a cada dia. Muito obrigado e até a próxima. Tchau!